Já te contaram sobre a primeira relação sexual? Quais precauções você deve tomar? Você conhece seu corpo? Muitos adolescentes têm dúvidas sobre a primeira relação sexual, por ser algo novo e íntimo. Quer saber mais? Eu te conto! O que a virgindade realmente significa? Alguém é virgem até ter a primeira relação sexual. Biologicamente, isso ocorre na primeira penetração vaginal. Apesar disso, o conceito de virgindade é construído pela sociedade com base em critérios biológicos e socioculturais, e assim pode variar muito entre culturas. A primeira relação sexual, para muitos, causa medo, pressão e milhares de dúvidas. Falando em meninas, as dúvidas mais comuns são o medo da gravidez e da eficácia dos métodos anticoncepcionais, medo de infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, medo de sentir dor, entre outras. Antes de mais nada, é importante ressaltar o quão importante é que todos os adolescentes tenham acesso às aulas de educação sexual, pois aprendendo nelas, muitos adolescentes conseguem prevenir doenças, gravidez, etc. Considerando a primeira relação sexual com a penetração, o mito de que vai ser necessariamente muito doloroso e que haverá sangramento, como já dito, é apenas um mito. Isso porque cada experiência é diferente, assim como o ímã de cada mulher é diferente. Mesmo assim, se você respeitar a vontade de ambos os parceiros, se proteger e tomar as medidas corretas, as chances de sua primeira relação sexual ser dolorosa são muito menores. A maioria dos problemas ligados aos homens nas relações sexuais estão relacionadas com a pressão e a imagem imposta pela sociedade de como um homem deve ser em suas relações. Isso inclui principalmente o medo dos homens de terem uma disfunção erétil e ejaculação precoce, já que eles sentem medo de não se saírem bem na primeira relação ou de magoar suas parceiras ou parceiros. Isso se encaixa em um dos conceitos masculinos impostos pela sociedade, como, por exemplo, o que diz que homem sempre precisa ser mais forte e se saírem bem na primeira relação sexual. Essa pressão faz com que muitos homens sintam medo de não serem capazes de alcançar essas expectativas, e que isso resulte em um término, humilhação ou rejeição por parte de suas parceiras ou parceiros. Consentimento é o primeiro passo para ter uma vida sexual saudável e prazerosa. É fundamental ter o acordo de ambos os parceiros e também respeitar as suas decisões. O desejo sexual é a porta de entrada para vínculos amorosos, íntimos e afetivos. Atração sexual nada mais é do que desejo sexual, e esse desejo está relacionado com a escolha dos parceiros e não necessariamente com o estabelecimento de relacionamentos. Por isso, é importante ressaltar que, geralmente, as pessoas que constroem um relacionamento antes da primeira vez têm maiores chances de ter uma vida sexual saudável. O orgasmo masculino ocorre dentro do pico de prazer do corpo masculino, ou seja, um período de imensa excitação sexual, seguido de intenso prazer e relaxamento. Pode vir seguida de ejaculação, liberação de sêmen do pênis. Sendo bem específica, durante o orgasmo feminino, a mulher sente por aproximadamente 15 segundos a contração de todos os órgãos pélvicos: ânus, vagina e útero, e uma pulsação na entrada da vagina. Dessa forma, o clítoris se retrai um pouco e o ponto G fica mais vascularizado e também aumenta a sensação de excitação. Em geral, toda a vulva é uma zona erógena, porém, o clítoris é a parte mais sensível dele aos estímulos durante a relação sexual, possuindo milhares de terminações nervosas, podendo levar a mulher ao orgasmo, resultando em ejaculação. E sim, a ejaculação feminina existe. A ejaculação feminina é a emissão involuntária de líquido durante o sexo. Não é xixi, não é sinônimo de mais prazer e não é um grande jato de líquido. É simplesmente uma característica que eventualmente se manifesta na maioria das mulheres. É extremamente importante que ambos os indivíduos estejam preparados mentalmente e emocionalmente, sentindo-se confiantes e confortáveis para terem um momento íntimo entre si.
Além disso, está comprovado que quando ambos os parceiros se sentem mais confortáveis antes da relação sexual, os níveis de prazer aumentam. Por último, ambas as pessoas devem aplicar as medidas de prevenção adequadas, incluindo o uso de preservativos para evitar uma gravidez inesperada e a contração de doenças sexuais. Após a primeira relação sexual, não necessariamente, mas é possível que haja ardência nos órgãos genitais, tanto na vagina quanto no pênis. Dada a fricção que ocorre durante a relação sexual, é normal sentir ardência nos primeiros dias. Essa sensação, em geral, deixa de existir após os primeiros dias e nas relações subsequentes. Além disso, não se deve esquecer de urinar e lavar a região genital para evitar qualquer tipo de infecção. Por isso, é muito importante que as mulheres procurem um ginecologista e os homens um clínico geral após a primeira relação sexual para realizar os exames necessários. Aproveite a consulta para esclarecer quaisquer dúvidas e procurar orientação sobre os diferentes métodos de contracepção. Apesar de muitos pensarem, o corpo praticamente não muda nada após a primeira relação sexual. Muitos adolescentes têm a primeira relação sexual durante a puberdade, o que, nesse caso, as alterações no corpo sejam normais. Ou seja, muitos adolescentes pensam que essas alterações são causadas pelas relações sexuais, quando na verdade são apenas da puberdade. A única alteração que acontecerá na primeira relação sexual, no caso da mulher, é o rompimento do ímen. O ímen consiste em uma membrana fina que cobre a abertura vaginal e, biologicamente, na primeira relação sexual, temos a ruptura do ímen. Mesmo que em algumas mulheres a ruptura do ímen não ocorra na primeira relação, e em algumas o ímen já esteja rompido por causa de algum outro motivo, como a masturbação. Depende de mulher para mulher.